Olá, sejam bem-vindos em mais um conteúdo do nosso curso de Departamento Pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre planejamento e administração de cargos e salário. Para definirmos o que é um plano de cargos e salários. Pois bem, vamos explanar alguns passos para implementar essa ferramenta. Então, diante desse aspecto, você sabe o que é um plano de cargos e salário? Definimos. Mais do que um sistema estratégico de remuneração, trata-se de uma importante ferramenta ou instrumento para a retenção de talentos, que no caso são aqueles funcionários de destaque, e também redução de custo para a sua empresa. Ainda assim, nesta aula explicaremos o conceito da ferramenta, sua importância, diferença entre o plano de cargos e salário e o plano de carreira. Vamos definir os principais erros cometidos diante dessa execução dessa ferramenta e ainda daremos 4 dicas para que você possa implementar um plano de cargos e salários eficiente na sua organização. Pois bem, o que é o plano de cargos e salários? Trata-se da estruturação dos cargos da empresa, definições das atribuições, responsabilidades e deveres, junto de seus respectivos salários. O principal intuito é levar em mãos transparência para os colaboradores e assim nós devemos entender que podem ver com mais clareza a forma como a organização valoriza cada posição ocupada em relação ao que se espera das entregas e resultados dos colaboradores. No que tange aos valores, traz os requisitos básicos para atingir cada faixa salarial e como a empresa remunera seus profissionais. Sendo assim, comparando ao que se tem praticado no mercado. Vamos falar agora da importância para as empresas diante da seguinte questão. Esse plano de cargos e salários, ele pode estar direcionado que, diante de aplicado corretamente, essa ferramenta é uma ferramenta extremamente importante, já que pode trazer vantagens e também benefícios, tanto para a própria empresa quanto para o colaborador. Sendo que essas vantagens caminham juntas e vão se alimentando uma da outra, formando um ciclo de equilíbrio dentro da empresa. E quais os benefícios para a empresa? Nós podemos citar, por meio da ferramenta, é possível compreender melhor os perfis de profissionais e colaboradores que ela precisa ter em sua organização, para poder entregar seus produtos, serviços e demandas, de tal maneira para que o cliente final seja entregue um trabalho ou produto com qualidade e agilidade, gerando assim um lugar de destaque no mercado onde você está fazendo a competitividade aí. Além disso, nós podemos informar que o plano é uma ótima maneira para reter talentos na sua empresa e atrair profissionais ainda mais qualificados e que, diante de alguns meios, exercem sua função com qualidade, uma vez que satisfatório para o colaborador saber que, diante desse formato, ele não ficará estagnado na mesma função e senioridade de cargo por muito tempo. Com essa reação, ele se sente realizado dentro da empresa onde ele trabalha e não deseja procurar outros lugares para trabalhar. Assim, há um aumento do engajamento e da produtividade. Sendo assim, esse profissional ele fica engajado com a sua equipe e sua demanda respectivamente. Além disso, nós podemos informar que o uso dessa ferramenta também pode facilitar os processos seletivos para novas vagas,
Ainda proporciona um controle mais apurado dos valores para investimento, em treinamento e capacitação, que podem ser direcionados para o desenvolvimento das posições mais estratégicas. E quais os benefícios para um colaborador? No ponto de vista dos colaboradores, o plano passa mais confiança e permite que cada profissional tenha mais insumo para a construção e evolução da sua carreira. Com isso, aumenta a motivação dos funcionários e o engajamento dos times, trazendo-se como resultado a produtividade e a satisfação em relação à posição da empresa. Além disso, quando o plano está em ação, o colaborador pode contar com 3 tipos diferentes de carreira para seguir dentro da instituição. Podemos citar a carreira em W, a carreira em Y ou a carreira linear. Cada uma conta com uma principal e característica. Em W, o profissional foca na multifunção, equilibrando o conhecimento técnico em cargos de gestão. Por fim, nós temos a carreira em Y. É essencial para quem deseja assumir cargos com uma maior especialização técnica. Nós podemos informar que o conjunto de todos esses benefícios que o plano de cargos e salários traz para o colaborador acaba reduzindo e muito o índice de turnover. O que é turnover? É a taxa de rotatividade de funcionários dentro de uma instituição, que mede o número de funcionários que saem de uma empresa durante um determinado tempo. Agora que nós sabemos o que é um plano de cargos e salários, vamos ver plano de cargos e salários versus o plano de carreira. Pois podemos citar, apesar do nome ser bem parecido, o plano de cargos e salários é uma ferramenta que se difere do plano de carreira. Trata-se de uma confusão que ocorre entre profissionais do mercado. Vamos detalhar aqui sobre a característica de cada um deles. O primeiro que nós vamos falar é sobre o plano de carreira. Nesta ferramenta, o foco principal de sua implementação está no colaborador da empresa. O plano é essencial para fazer com que o funcionário se sinta valorizado e crie um elo com a organização na qual está trabalhando. Por meio dele, é traçado um plano individual e personalizado para cada colaborador. Ou seja, pessoal, nesse caso, o plano de carreira é focado no colaborador e não na totalização da empresa. De acordo com o seu cargo e funções, ele é elaborado e estruturado para que o profissional possa crescer dentro da empresa. E como nós podemos analisar esse crescimento? Indicando qual direção deve seguir para atingir o objetivo. Então, para compor um plano de carreira, é analisado o cargo, as funções, as competências técnicas e o comportamento. O tempo de empresa e tudo se encaixa dentro das habilidades e qualificações que ele possa ter. Em contrapartida, o plano de cargos e salário é um plano principal desta aula e elaborado com foco na empresa, ou seja, em primeiro plano. Com ele, é possível definir quais serão os cargos que devem existir na instituição, junto das funções de cada profissional deve exercer em determinado cargo ou nível. Sendo assim, é essencial para a organização estipular todos os cargos a serem preenchidos na empresa. Para que ele seja elaborado, é imprescindível realizar um estudo de mercado e seguir as normas das leis trabalhistas. Quando estruturado de maneira correta, a mensagem do que a empresa deseja de um novo colaborador será repassada sem ruídos, bem como a possibilidade de aumento salarial e melhorias.
Agora que explicamos como é um plano de cargos e salários e seus impactos na instituição, vamos detalhar como criar um plano de cargos e salários eficiente. Nesse momento, eu peço que vocês anotem esses 4 passos, tá? Primeiro, estruture e avalie os cargos da empresa. O primeiro passo é fazer um levantamento de todos os cargos e atualizar suas descrições e funções. Para tanto, eles devem ser organizados conforme as áreas de importância que tem para o seu negócio. E ainda assim, nós podemos dizer que essa avaliação é fundamental para determinar quais são as posições que merecem certo destaque em relação às demais. Segundo passo, pesquise os salários do mercado. Com essa pesquisa, a lista de cargos estruturada e atualizada, é preciso entender como o mercado os remunera. Assim, é essencial realizar uma pesquisa de cargos e salário com os concorrentes. Nesse momento, aqui é ideal contratar uma consultoria especializada que atenda as empresas no sentido do mesmo ramo de atuação, para que os resultados encontrados sejam mais pertinentes e certeiros para executar o trabalho. A terceira dica: crie estrutura salarial. Pois então, a estrutura de cargos e salários da empresa deve se basear na relação das ocupações levantadas, nos níveis de maturidade e capacitação exigidos por cada um delas, além da faixa salarial praticada no mercado. Nesse caso, é a organização que fica responsável pela definição da remuneração no caso que está sendo adotada, considerando algumas questões. Quais são elas? Como o plano de benefícios e o perfil dos colaboradores que deseja atrair e manter dentro da sua instituição. O último passo que vocês vão anotar aí: elabore a política salarial. O que é uma política? Um dos pontos mais importantes é a elaboração de uma política salarial. Trata-se de um documento que serve como referência para a concessão de treinamentos. E também podemos citar, nesse intuito, que as capacitações e promoções, no qual são determinadas as regras a seguir, possibilitando que todos saibam o que precisam fazer para desenvolver e evoluir suas carreiras dentro da sua instituição. Mais do que saber o que é um plano de cargos e salários, é preciso adotá-lo de forma consciente e planejada. Como vimos, é um trabalho que envolve muita pesquisa, dedicação e estudo para que tudo seja feito de forma correta, sem prejuízo a ninguém. Então aqui, pessoal, fica a dica: insira um especialista no assunto em seu RH para garantir uma implementação de sucesso. Se você não tem essa pessoa no seu RH, contrate uma consultoria ou um profissional habilitado para executar esse trabalho. Agora também temos que deixar claro em nosso conteúdo os erros mais comuns ao elaborar um plano de cargos e salários. Ou seja, nesse caso, para implantar em uma empresa que ainda não conta com essa ferramenta, elaborar um plano de cargos e salários pode ser um pouco complicado, complexo, mas muitas vezes nós temos que entender que, podendo se perder em pequenos detalhes e etapas, esse estudo pode não ficar eficaz. Portanto, eu peço aqui que fiquem atentos aos erros mais comuns para implementar um plano. Além de não condizer com o que oferece, salários incompatíveis com os cargos
e as especificações do escopo de trabalho gera, assim, um estudo não eficaz. Assim, é necessário realizar uma análise de mercado dos concorrentes e todas as vertentes que envolvem a variabilidade monetária ao definir o salário em questão do cargo. Um outro erro muito comum: criar cargos sem necessidade. Neste erro cometido é a criação e abertura de cargos que, na verdade, não tem demanda e o profissional contratado acabaria com grande parte do seu tempo ocioso durante a jornada de trabalho. Às vezes, é apenas uma questão de rearranjo, demandas e tarefas internamente, com a equipe já existente. Aqui é importante nós avaliar a real necessidade de um novo colaborador na equipe, para não perder o entusiasmo de um possível crescimento futuro na empresa. Um outro erro que nós podemos citar é não estruturar o plano de carreira. Um ponto importante ao implementar o plano de cargos e salários é ter um plano de carreira bem estruturado, como mencionado acima. Trata-se de coisas diferentes, mas que também podem se complementar. Logo, é importante haver um plano de carreira estruturado para que seja os colaboradores que fazem parte da empresa ou aqueles futuros que entrarão para que siga as mesmas diretrizes desses que já estão. Todos querem crescer em uma vida profissional, alcançando assim novas metas e novos cargos, procurando cada vez mais o conhecimento e bons desafios. Dessa forma, quando implementado, o plano serve de motivação e como desafio para que o colaborador sinta que pode crescer dentro da organização. Um outro erro muito comum é não definir a política salarial. Esse ponto é essencial e final para que o plano de cargos e salários seja bem estruturado e definido. É a elaboração de uma política salarial que nos garante que, caso ela não seja feita de uma maneira correta, a estruturação de critérios para a evolução salarial fica a desejar, fazendo com que a aplicabilidade seja insatisfatória nos dois âmbitos latentes aí, tanto do lado do colaborador quanto do lado da empresa. Pois bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Nós temos também esse material lá na nossa plataforma Hotmart. Não deixe de conferir e peço que na próxima aula estejam todos aí. Então, obrigado a todos e até breve. Tchau, tchau.